Boa noite, pessoal. Mais uma Masterclass. Hoje, nosso convidado é nada mais, nada menos, Silvio Souza, presidente da Federação Paranaense de Tênis. Boa noite, presidente. Gostaria de se apresentar? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente possa trocar boas informações aqui essa noite. Legal, legal. E tem uma apresentação hoje para nós, né, presidente? Que legal. Gostei, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação aí. E pelo que eu vi, você recentemente, você era vice e agora virou presidente, né? Como funcionam as eleições do Paraná? A Federação Paranaense, ela vem num ciclo de aproximadamente 20 anos, né? Com um grupo que ele vem se mantendo aí na administração. Um grupo que realmente transformou a federação. A gente pegou uma federação com 30 clubes filiados. Hoje nós temos 145 clubes filiados na federação e uma participação em número de torneios aí bem grande, né? Então, a gente tem um bom retrospecto que serve de base para a gente fazer para o ano seguinte, né? Acho que o nosso maior desafio é não só manter o que a gente faz, e sim tentar inovar coisas diferentes para o próximo ano, que é o que a gente tenta fazer e tem conseguido, né? Recentemente eu fui eleito presidente para 4 anos, então 2026 a 2030. As eleições acontecem de 4 em 4 anos, no qual a gente divulga, tem 30 dias de divulgação, para as pessoas se candidatarem, para cumprir os requisitos. Então, nessa eleição, eu passo a ser presidente novamente. Entendi. E como que funciona? Porque eu entrevistei o Danilo que votam, o Robertinho lá em Minas, são os clubes e as academias que no Paraná, como é que funciona? Nós temos os nossos filiados, que são os clubes, academias. Os clubes ele têm um peso integral de votos. As academias de tênis têm 1/3 de votos. As academias de beach tênis têm 1/6 de votos. E 1 voto é da comissão de atletas, que tem 3 representantes que podem ou não pedir ali para que manifestem. Como nessa foi chapa única, então não teve que se manifestar os atletas, mas quando tem, sim, outras chapas, aí existe uma pesquisa entre os atletas para que o voto desses atletas vale como um clube, né? Um voto cheio. Entendi. Então, por exemplo, para que dê um voto válido de um clube, tem que ter 6 academias de beach tênis para valer um voto de um clube. E 3 academias de tênis para valer 3, exatamente. Exato. Quando... O clube por si, ele tem uma personalidade jurídica diferente das academias, porque ele não tem fins lucrativos, as academias sim, ele não tem tempo de solvência, as academias amanhã pode fechar. Então, a gente entende que o clube ele tem um papel formador a longo prazo e, juridicamente, ele tem mais representatividade. Ele é mais respaldado, né? Legal. Exato. Legal. E você tem uma apresentação para nós? Quer começar a apresentação, então, presidente? Então, vamos lá. A ideia, como você me pediu ali, o que a federação vem fazendo, então, eu separei o nosso circuito infanto-juvenil, né? Aqui a gente traz aí boas-vindas, né, ao circuito 2026. E aqui a nossa pirâmide, vamos chamar assim, né? Então, ele começa com o ranking estadual, que define a segunda vaga da Copa das Federações, né, que reconhece os melhores atletas do estado, e é uma somatória de todos os 10 melhores resultados do atleta dos torneios que a federação faz. Depois eu falo um pouquinho de cada torneio, né? Então, ali 250, 1.000, 2.000, todos os torneios nacionais, COSAT e ITF, eles configuram esse ranking estadual. Depois, a gente tem um circuito de torneios 250, que serve para os atletas disputarem mais próximos das suas cidades e regiões. A federação tem um calendário bem extenso,
no qual é priorizado a pouca viagem do atleta, né? Nesse caso, a formatação do ranking é um pouquinho diferente. Quem quer rodar bastante a nível estadual, né? Então ele acaba jogando mais os torneios 1000 e 2000. Então, ali falando dos torneios 1000 e 2000, ele serve para os atletas pontuar e automaticamente buscar a corrida para a Copa das Federações. E não só isso, a gente tem outro torneio, que é o campeonato valendo título estadual, que é como se fosse um brasileirão, e os atletas campeões de cada categoria garantem a primeira vaga da Copa das Federações. Então, a gente tem a segunda vaga para a Copa pelo ranking estadual e a primeira pelo torneio, né? Isso a gente tem cada vez deixado mais claro isso para que não haja dúvida na hora de soltar a convocação. Então, chegamos aí na tão sonhada Copa das Federações, né, no que os atletas almejam durante o primeiro semestre, que o objetivo da Copa das Federações é ter os melhores atletas do estado representando o Paraná e, é claro, né, que o Paraná tenta se manter aí ano a ano no topo das 3 principais federações do país. E aí, depois, a gente tem uma sequência que são os encontros de treinamento juvenil. No mês passado, a gente reuniu os 6 melhores de cada atleta, de cada categoria, e a gente fez uma divulgação por ranking, né? Quem eram os 6 primeiros, a partir do momento que tem uma desistência, a gente chama o próximo. Então, a gente tenta fazer isso com treinadores da casa, os treinadores que já vão para a Copa das Federações, para dar um gostinho para os atletas do que é estar realmente na equipe, se preparando. E aqui é muito legal porque nem todos os primeiros colocados conseguem participar. Então, a gente consegue chamar o 7º, 8º, 9º, 10º, para ele também ter essa vivência, esse sonho de participar ali da equipe paranaense. Ali a gente canta o grito de guerra, faz tudo que a gente faria na Copa das Federações, e é um momento bem gostoso. E quantos encontros são desses até a Copa das Confederações? A gente só está conseguindo fazer um, porque o calendário está extremamente apertado. Nossa vontade era 2, né? Mas a segunda vai ser para os convocados. Legal. E quantos dias fica o pessoal? Um dia de treinamento, eles chegam de manhã, tem uma palestra motivacional, na sequência eles vão para a quadra, depois, esse ano a gente teve a presença ali do José Pereira, que é um atleta profissional, estiveram com eles lá. Nesse treinamento, normalmente a gente faz treinamentos focados em dupla, que vão deixando aí os meninos mais aptos a se sentirem parte de um time, né? Para esse ano, a gente está incluindo finals, que é para reunir os melhores atletas de cada categoria, e aí o campeão de cada categoria vai ganhar um voucher para uma viagem de um torneio COSAT ITF. Que legal. E aí esse voucher, né, a gente vai estudar calendário do atleta e a gente define para qual evento em acordo com o que o atleta também almeja fazer, né? Então, esse é o nosso escopo de torneios. Gente, qual a magnitude, quantos inscritos tem hoje na federação? Se você conseguir dividir mais ou menos o infanto-juvenil, dos 12 aos 18, assim, em uma coisa média. Então, vamos falar só, terminando ali a qualificação dos torneios, acho que aí eu consigo falar do número, né? Então, tá bom. A gente tem 4 torneios nomeados como os grandes lãs de 2.000 pontos, e esse ano a gente fez uma mudança na regra que os 16 primeiros da chave disputam uma chave A e do 17 para baixo joga uma chave B. Isso a gente tentou trazer que os torneios o atleta consiga jogar de quinta a domingo, mas ele consiga fazer chaves menores e a gente consiga também dar andamento por nível. Às vezes o menino não é tão forte para jogar o torneio, ele acaba caindo com cabeça de chave logo de cara e vai desanimando. Nesse momento, a gente conseguiu dar alternância para ele conseguir jogar esse tipo de torneio. Já os torneios 1000, que a gente faz, 1000 com bônus e sem bônus, dá um total de 12 torneios, esses atletas já jogam sem se dividir, né?
sem dividir em A e B. Então, é onde eles começam a se encontrar, porém, nem todos os cabeças de chave, os líderes do ranking vão jogar esses torneios, porque como a gente traz os pontos CBT para dentro do nosso ranking, ele já é servido com essa quantidade de torneios e talvez ali já completa os 10 melhores resultados, né? E aí a gente fecha mais de 20 etapas de torneio 250, que são aqueles torneios menores, mais próximos da cidade de cada um. Além do Interclubes Infanto-Juvenil, e o nosso é agora no início de junho, a gente tem o Interclubes Infanto-Juvenil e Kids, e fechamos ali o Circuito Tênis Kids com 6 etapas. Então, falando do Circuito Tênis Kids e dos torneios 250 e 1000, das categorias Kids, todos os atletas jogam em formato de grupo mais eliminatório. E isso faz o atleta entrar em quadra mais que uma vez, ele realmente se desafia, né? E o legal aqui é que a gente toca isso no fim de semana, tem dado, nos torneios Kids, tem dado 110, 120 crianças, nos torneios 1000 em torno de 150, nos torneios 2000 em torno de 180, agora no que vale a vaga para a Copa das Federações, que vai valer no título, a gente almeja aí 350 atletas aproximadamente. Então, essa é a vertente que a gente tem ali de participação dos atletas nos torneios durante o ano. Bacana, hein? Bacana. E os clubes aí, eles são assíduos, assim, eles colaboram com os torneios, né? Porque o que eu conheço aí, que é um clube fantástico, é o Clube Curitibano, né? Ele deve ser seu parceiro grande aí nos torneios, né? A federação, ela tenta trazer os torneios 2000, que são os torneios maiores, a ser realizados dentro de clubes que têm um pouquinho mais de estrutura do que as academias. Certo. Então, esse ano, a proposta foi fazer todos os torneios 2000 dentro de clubes. Então, a gente tem o Londrina Country Club, foi o Santa Mônica, em Curitiba, foi o Graciosa e agora o último é o Clube Curitibano. São as 4 etapas do ano, realizadas em clubes, todos os clubes ali com mais de 10 quadros, Que legal. que pudesse atender aí a essa demanda de torneios, né? Não, aí, parabéns. O Brasil inteiro fala muito bem da gestão de vocês, né? Vocês melhoraram muito o tênis paranaense, né? Que é um dos modelos nossos, né? hoje, se o atleta quiser fazer um calendário sem sair do estado, ele consegue. Ele consegue permanecer competitivo perante a carreira dele, né? Então, a gente começa em janeiro com o Circuito Sul, a gente faz 2 etapas, depois a gente tem os torneios já 2000, aí entra vários torneios, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente tem torneio o ano inteiro. E paralelo aos torneios infanto, a gente tem os torneios de classe e os torneios de grana, né? Então, se a gente for falar em o que tem para o atleta jogar durante o ano, a gente tem de 25 a 30 torneios infanto-juvenis, a gente tem 2 torneios sul-brasileiro, a gente tem 3 torneios COSAT ITF, que é Londrina, Curitiba e Foz do Iguaçu. Aí depois a gente tem o Interclubes, a gente tem valendo título, e aí a gente fecha o ano com, sim, dentro do calendário ele consegue mesclar os torneios de classe. Então, torneio infanto-juvenil, a gente está falando que a gente traz de 25 a 30 torneios por ano, e de classe quase 80. Ele tem 100 torneios ali para se fazer um baita de um calendário, independente do nível técnico que ele tem. Com certeza, com certeza. Então, de parabéns. E essas contas, dá para fazer torneio todo final de semana, um final de semana sim, um final de semana não? Eu não fiz ainda as contas aqui. Lembrando que o estado ele é dividido por regiões, né? Então, o que acontece num torneio 250 é que a gente faz, por exemplo, 2, 3 torneios 250 no mesmo fim de semana. Certo. Que o homem ele é regionalizado. Quando a gente vai para o torneio 1000, aí ele é exclusivo e não tem um outro torneio na região, né? E os torneios de classe são divididos no estado inteiro, e não só Curitiba, né? Que a gente tem uma ideia que Paraná é Curitiba. Na verdade,
O maior volume de torneios é no interior e não em Curitiba, né? E o interior é muito grande, né? Tem muitas cidades. Não é um competitivo, mas ele tem muitas cidades. Para a gente falar em torneio infanto-juvenil, a gente tem jogos Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá e Curitiba. E Ponta Grossa. São 6 grandes polos. Certo. Bacana. A gente tem algumas obrigatoriedades nos torneios, né? A gente sempre cobra do promotor melhorias, né? Então, fruta, água, fisioterapia, número de quadras, de acordo com o número de quadras, é onde a gente realmente coloca mais ou menos torneios. Copa das Federações, a gente já falou, né? Embora o nosso critério de convocação, a gente muda um pouquinho do 14, 16, 18 para o 18, 14, 12, 14, 16 para o 18. E aí no 18 a gente valoriza também o ranking TF. A gente já definiu os técnicos da Copa das Federações há 2 meses atrás, então os técnicos já sabem quais são as categorias que eles vão treinar, o que eles vão observar, então os treinadores já estão olhando os atletas ao longo do ano. A gente traz todos os torneios CBT e TF para dentro do ranking da federação, onde o atleta traz a chave do torneio para que a gente pontue. E o que a gente traz com a UTR é que todos os nossos torneios, seja infanto-juvenil ou classe, nós enviamos os resultados para a UTR mensalmente. Né? Isso é um serviço que a gente presta aí para os jogadores também. Ótimo. Eu sempre tenho uma dúvida. Qual que é o prazo limite para uma federação mandar para a UTR? A gente só envia toda a primeira semana do próximo mês. A gente envia os resultados do mês anterior. Eu acho que não tem tempo limite, mas também não pode demorar tanto, né? A gente tem uma frequência de envio de uma vez ao mês, na primeira semana do mês seguinte. E a gente envia os resultados inteiros do mês anterior. Entendi. E aí não importa se é bola laranja, se é bola verde, se é 7ª classe, se é 6ª classe, se é 1ª classe, a gente envia tudo. Tá? O que a gente fez aí para esse ano de novidade? Foi justamente um circuito Tennis Kids, né? A gente fez uma etapa só esse ano, que a gente teve uma padronização no circuito, medalha para todas as crianças, o troféu é diferente, ganha camisetinha. Eu acho que o que a Paulista tem feito aí também com o circuito Grand Slam deles ali em Frente Juvenil. Que mais que é legal aqui falar? A gente tem a categoria 11 anos separada do 12, né? O menininho que sai do 10 e não tem tanta nível técnico para jogar o 12, ele tem uma transição com o 11. A gente tem o 11 verde e o 11 amarelo. Que mais? O campeão dos torneios. Você tem um 11 bola verde, assim, para o pessoal que está... Eu tenho 11 bola verde também. Entendi, legal. No classes, aí o masculino, a gente tem a 8ª classe até 14 anos, que também é bola verde. E outra coisa que a gente colocou esse ano que foi legal é que o campeão de 18 anos desses torneios 2000, eles ganharam o wildcard da chave principal, do qualifying, desses torneios M15 que a gente está fazendo. Então, aqui em Maringá, como a gente tinha 2 seguidos, o campeão de Curitiba e o campeão de Londrina ganharam o wildcard no qualifying aqui. Fazendo, então, essa transição e o papel da federação no sentido de também favorecer os atletas da cidade. Acho que alguém perguntou alguma coisa de tênis integrado, não entendi ali. Fabrício Bonin, por que a Federação Paranaense de Tênis não é integrada no tênis integrado? Justamente por esse tanto de coisa que a gente faz aqui diferente, que a gente consegue produzir mais, nesse caso, criar novas regras, a gente tem a liberdade de criar o nosso sistema, o nosso circuito. Então, ao mesmo tempo que a federação ela não é integrada, tênis integrado, ela tem e mantém um sistema próprio, isso custa dinheiro, nem todas as federações hoje conseguem se manter fazendo isso. Então, o tênis integrado ele é bom, que ele alimenta
uma base de dados, só que ele é engessado, né? Qualquer alteração que a gente tiver que fazer dura muito tempo. Então, isso daria uma dificuldade enorme. Quando o Tênis Integrado chegou na CBT, a gente já tinha mais de 40 mil cadastros. E hoje nós temos 54 mil. E fazer esses dois sistemas se falarem não está fácil. A gente está tentando de todo jeito. Esse ano a gente conseguiu conversar com o Tênis Integrado para eles consumirem o banco de dados da federação via API. E esse banco de dados vai ser consumido, inclusive, para levar os resultados ao WTN, ao TR, enfim, a tudo que a federação produz de torneios de classe, principalmente, porque a Confederação Brasileira não tem um circuito de classe. Eu não sei se tem uma federação que tenha uma quantidade de torneios igual nessa quantidade de torneios de classe, atendendo aí até a 8ª classe, que como a gente atende, né? Então, esse é o motivo. Quando o Tênis Integrado entrou na CBT, a gente tomou a decisão de não integrar todas as nossas tarefas, porque quando fomos partilhar das nossas demandas, as nossas demandas são maiores do que o que eles estavam fazendo para a CBT. Bacana. E os torneios... Aqui o atleta, para jogar, ele tem que ser cadastrado na federação e ele pode jogar pagando uma taxa especial, né, que é R$ 50 a mais na inscrição. Então, se o torneio custa 150, ele paga 200. Porém, ele não pontua. Para quem quer correr o circuito, então ele pode primeiramente pagar a taxa de anuidade, ele vai pontuar no ranking, ele vai defender o seu clube, ele vai participar de interclubes, e hoje a nossa anuidade é R$ 330, né? Tá barato, tô pagando. E aí a gente tem benefícios que são familiares, então, O pessoal não pode reclamar de você, hein, presidente? Pois é. A gente faz o nosso papel. Como benefício familiar, a gente tem aí descontos, né, para o terceiro, quarto, quinto membro da família, que a gente dá um desconto na anuidade, o cara que inscreve no mesmo campeonato, então o torneio de classe dá certo, né? Entra o pai e 2 filhos, o terceiro membro não paga inscrição, então a gente vai trabalhando conforme a gente pode, assim, para tentar ajudar. Atletas até 10 anos não pagam também anuidade, professor não paga anuidade, o professor que quer jogar torneio circuito paga 50% do valor da inscrição, são as nossas contrapartidas aí durante o ano, né? Benefícios para atletas, então a gente tem a oportunidade de uma competição com diversos torneios ao nível do ano, reconhecimento através do ranking, a gente faz uma galeria de campeões todo ano, entregando um brinde especial, agora os atletas vão receber no próximo mês aí os brindes do ano passado, a placa, enfim, tudo para comemorar o ano do atleta, né? Bom, Copa das Federações a gente já falou, isso aqui é o que a gente vai fazer na Copa. Projetos sociais a gente apoia, então, em todos os torneios a gente tem 10 inscrições isentas de projeto social, onde o projeto tem que ser cadastrado na federação e, a partir daí, ele faz a inscrição, né? Então, a gente consegue atender essa demanda social também. Uma ideia sobre projetos sociais. Acho que você deve ter visto o que aconteceu no Corinthians lá, uma Copa dos Projetos Sociais, né? Que até o Danilo vai começar aqui em São Paulo, colocar isso mais em ação. Você acha que é uma ideia legal de colocar no Paraná? Porque o pessoal de projeto social, bom, meu filho veio de massificação, né? Eles acabam não tendo o mesmo nível do infanto alto rendimento de grande clube, né? O que você acha? Eu acho perfeito. Se tiver como, a gente também participa. E aí, tipo, sei lá, se o atleta ele ganhou 3 torneios dessa categoria projeto social, aí ele já é obrigado a jogar torneio da federação do 250 para cima. Isso é uma sugestão minha, né, Silvio? Você me permite, né? Não, super legal, sim.
Aí você tinha pedido para a gente falar um pouquinho ali do começo, né, daquele outro slide. Então, falando um pouco Isso. só da federação, depois a gente abre ali. Então, a federação, ela completou 76 anos esse ano, então a gente vem caminhando com essa marca de 75 anos do ano passado e esse ano ainda. Fizemos diversas ações comemorativas, né? Camisetas e selo de 75 anos. Aqui um pouquinho dos números, né? Então, a gente fez 62 torneios de tênis, classes, e mais 5 torneios de duplas. E a gente gerou 9.424 inscrições desses torneios. E 1.098 inscrições em duplas, né? Aqui o legal é que a federação ela traz o clube como parceiro na realização do torneio, não é a federação que faz todos os eventos. Ela, acho que nenhuma entidade vai ter perna para fazer sozinha, né? Então o clube ele é um promotor e a gente homologa o evento junto com ele. Também ele participa muito mais da receita do campeonato, né? Aqui torneios infantos juvenis, o ano passado foram 32. Foram 20 torneios 250, 11 torneios 1.000 e um torneio 2.000. Esse ano a gente mudou a fórmula. E aqui, 3.389 inscrições. Bom, aqui é o beach tênis, a federação participa, acho que não é o assunto agora, então, mas está aí o número, 28 mil inscrições, para vocês verem o tamanho do negócio, é grande demais, mas ao mesmo tempo a gente consegue trazer. E eu falo que a federação teve um passo importante na decisão de ter o beach tênis ao lado, que fez a federação ser melhor do que antes. Então, o beach tênis ele veio para nós para ser um produto inserido para um cliente. É o cliente mais exigente até, que fez a gente melhorar, inclusive, o que a gente tem que fazer no tênis. Então, melhores torneios, melhor organização, melhor tempo, melhor publicação, uma competiçãozinha assim, tá fazendo mais do beach, vamos fazer no tênis, e vai daqui, vai dali. A grandiosidade dos torneios, a gente faz 9 torneios profissionais de beach tênis no estado, que está dando corpo para a gente fazer esses torneios ao longo do ano aqui de tênis de uma forma melhor, inclusive buscando oferta e patrocínios das entidades públicas, né, governo, secretarias, que têm um olhar diferente aí da federação a partir do que a gente conseguiu realizar de grandes eventos. E aí, assim, olha, não é só o beach, vamos fazer tênis e aqui a prova, Maringá está fazendo 2 torneios com lei de incentivo federal e apoio de governo estadual. Os torneios que a gente fez, né? Então, os ITFs, Londrina, Curitiba, um M25 Londrina e Foz do Iguaçu. Para 2026, a gente está com, além desses torneios aí, a gente está fazendo 2 M15 aqui, um M15 em Curitiba, um M15 e de novo em Maringá no segundo semestre, e o Challenger que acontece no Graciosa anualmente, né? Em números, né, a federação tênis são 11 mil de beach tênis, 11 mil anuidades e 7.900 anuidades de tênis, né? É um número realmente expressivo. Está aí uma oportunidade de talvez não cobrar tão caro, que a gente trabalha com um número mais alto de pessoas, né, pagando a taxa de anuidade. Aqui a gente estava com 140 clubes filiados, no qual 28 é só de tênis, 47 tem tênis e beach tênis, e 65 eram só beach tênis, né? Então os números acabam se completando, né? A gente faz interclubes de classe, que é bem tradicional. O ano passado, a gente já faz esse campeonato há 27 anos, né? Em Maringá, no mês de agosto, é bem famoso esse torneio, 843 equipes, 60 clubes jogando, jogamos em 18 clubes diferentes ao mesmo tempo, 80 quadras, mais de 3.500 atletas, e aqui o Interclubes de Seniors, que a gente ano a ano tem crescido também, o beach tennis é outro número, Interclubes Infanto Juvenil,
Fazemos todos os cursos possíveis da CBT. Módulo A, B, C, D, E, F, G, avançado, jornada de atualização. A gente tem um curso do CREF com o Paraná, no qual os professores que têm CREF não pagam inscrição. Então, tudo que é capacitação, esse final de semana mesmo, a gente estava com 5 cursos ao mesmo tempo. Tudo que tem de curso, a federação apoia e coloca para dentro para que seja homologado via federação. Bom, acho que é isso. De apresentação, vou tirar aqui e vou deixar a tela para a gente se falar. Desses 7 mil, né, de tênis, né, que estão aí, são membros da federação, né, de atletas, qual que é essa magnitude em Kids Infanto desses 7K, 7 mil? 1.700, 1.800 infantes. Depois são as classes. Infanto, né? Depois são as classes, no qual eles estão inseridos também, né? Entendi. Joga classes, entendi. Acima de 11 anos já pode jogar classe, né? Já pode jogar classe, entendi. E uma pergunta que me veio aqui, você falou dos grandes polos, né? E acho que muito legal a administração de vocês, né? Com essa descentralização, né? Que nem você disse no início, né? Que Paraná não é só Curitiba, né? Você pretende ampliar mais esse calendário, porque ainda o eixo continua sendo muito Curitiba, Londrina e Maringá, né? É ali que concentra, né? Curitiba, Londrina e Maringá. Como que você pretende expandir mais esses torneios? A federação, ela vai fazendo por demanda, né? Então, hoje a gente tem o beach tênis dividido em 6 regiões, para você ter uma ideia. E acontece torneio nas 6 regiões ao mesmo tempo. Então, elas foram sendo criadas de acordo com a demanda. No tênis, a gente concentra, como você falou, DDD 45, que é Foz do Iguaçu e Cascavel, DDD 44, que é Maringá, 43, que é Londrina, e 41, que é Curitiba. Então, a gente já está em 4 regiões. Não são tantas outras, por exemplo, a região 46, que é o Sudoeste, que é a cidade da Duda, inclusive, né? Não é uma região tão explorada, até porque não tem tantas academias para essa região. É um outro clube mais social, que não abre tanto para evento, né? Então, a gente cresce de acordo com o que a gente consegue, né? Que demanda a gente tem. E pegando esse gancho da Duda aí, o que você pode me dizer aí do treinamento dela, aí, o que você conhece, poente aí, que a gente está torcendo o Brasil inteiro para aquela menina fantástica, vi jogando lá no Roland Garros Junior Series, fiquei impressionado. A Duda, desde pequena, foi uma atleta que dedicou muito, né? Até pela essa dificuldade de treinar. Quem treinava ela era o próprio pai, o próprio pai, né? Mas começou no clube, enfim, aí eles foram tomando gosto, ele sempre muito imersivo em levando ela para algumas ações pontuais, acompanhei alguns momentos que ele levou para São Paulo, teve ali na Play Tênis, tentou rodar com ela em alguns cenários, e acredito que essa disposição dela em realmente jogar é que está fazendo ela realmente jogar. A federação apoia muito a carreira dela, inclusive agora ela recebeu ali como premiação a ida, né, da Roland Garros, mas a ida dela é sozinha, né? Então a Federação Paranaense pagou a passagem do pai dela. Que legal. Como incentivo aí ao que ela fez. E já fizemos isso também com o Gustavo Almeida, que foi jogar o US Open, né? Então a gente tenta de alguma maneira auxiliar os atletas que estão expoentes. Assim. E assim, como sugestão, né, também coisas que... Porque assim, aqui de São Paulo, eu pedi ao Danilo para a gente criar um conselho de pais, né, onde eu sou o presidente hoje, e aí eu reúno os pais aqui da Federação Paulista, uma vez, que nem a gente está fazendo uma live aqui, e aí os pais acabam discutindo as questões para a gente trazer sugestões, e aí eu me reúno com o Danilo e a diretoria da Federação Paulista para melhorar o tênis paulista. Uma das ideias que surgiu aqui,
compartilhando com você. Tem algumas, né? Por exemplo, não sei se vai dar certo, né? Começar a fazer umas parcerias com essas academias internacionais, como a AMD, né? Que é a antiga do Bollettieri, ou alguma parceria europeia. O Cláudio Santana, que trabalha com você, ele deu uma aula para nós aqui, né? A experiência toda dele na França, né? Você acha que a Federação Paranaense consegue angariar para os grandes aí que se destacaram aí nos rankings paranaenses alguma experiência de uma semana em alguma academia internacional? Quando a gente colocou esse voucher aí dos atletas, né, para a COSAT, a gente ficou se imaginando qual seria a melhor premiação para esse atleta. Eu acho que a grande maioria dos nossos atletas eles estão dentro de algum centro de treinamento. E tem que estar muito alinhado com a proposta do centro de treinamento para onde ele vai. O centro de treinamento que eu digo é um grupo de treino, academia e tudo mais. Aqui tem bastante gente que já faz esse tipo de ação, né? Por exemplo, o pessoal do Curitibano vão para a França agora, tem outros que vão para a Espanha. Então, a gente ficou limitado em indicar o que fazer, e até porque a gente tem que ter alguém também nosso, né? Imagina que não dá para mandar só um atleta e isso fica perdido. Num passado não tão longo, a federação tinha bastante vouchers, né? Até com a IMG na época, e acabava que não usando, né? A pessoa ganhava e não usava. Então, a gente lá naquela época decidiu não ter mais. Entendi. E outra coisa também que ocorreu aqui, talvez seja uma ideia, trazer talvez as universidades num grande evento, porque assim, hoje o que faz? Quando a pessoa está na transição, a pessoa tem que tem que ter o treino técnico, tem que passar no SAT, tem que passar no TOEFL, tem que correr lá nas universidades americanas para tentar uma bolsa de estudos. Uma ideia que eu sugeri aqui em São Paulo, e eu estou compartilhando com você, porque pode ser que seja viável, eu estou ajudando o tênis paranaense, porque eu quero que o tênis seja grande, o Brasil inteiro. Será que desses torneios, por exemplo, um M15 que está acontecendo agora aí, trazer o pessoal da universidade para mostrar o que é a universidade, com possibilidades de bolsas para essa turma que está na transição, em vez do atleta ter que viajar lá, vem o treinador e ele aproveita e vê os grandes exponentes, né, jogando do estado, né? O que você acha dessa ideia? Eu acho muito legal, né? É uma iniciativa bacana. Os agentes aqui do Brasil faziam muito isso, né? De trazer algumas pessoas. Ano passado, por exemplo, em Londrina e também em Maringá, quando a gente fez aqui um W15, veio um treinador dos Estados Unidos, inclusive foi meu atleta, quando ele veio para cá como olheiro, veio para buscar, levar atleta e saiu daqui uma convocada desse torneio. Então, realmente é muito legal. Que legal. Parabéns aí, legal que você pensa nessas coisas aí, eu acho que a gente precisa disso. E quando você comentou em COSAT, eu achei muito legal a iniciativa, parabéns também por essa iniciativa, e assim, uma coisa que a gente discute muito entre nós pais, por que a gente tem que viajar tanto, né? E será que a gente não consegue via CBF? O Brasil tem COSAT, né? Mas será que a gente não consegue ampliar mais ainda? Porque o Brasil é de tamanho continental, né? Então, viajar dentro do Brasil já é difícil e caro. Será que a gente não consegue trazer mais COSAT ainda para cá? Existe a possibilidade de trazer mais COSAT, só que a agenda da confederação também não é tão fácil. Se você pegar, vou dar o exemplo do Paraná. A gente pegar o mês de maio, junho e julho, tem treinador que não vai voltar para casa. Ele vai estar viajando de uma semana para outra, de um torneio para outro. Então, de novo, a gente tem bastante torneios aqui, culminando aí com os torneios G1, GA da CBT. Esse ano, a CBT, por pedido nosso, criou o circuito G2 ali no mês de junho, que também é mais uma oportunidade dos atletas jogar regionalmente, né, falando. E aí vem o ITF de Londrina e Curitiba. Então, em 3 meses, eu acho que tem um fim de semana livre para quem realmente faz competição. E não estamos falando do atleta que só joga COSAT, né, que esse aí está num calendário maior.
Quando perguntamos para a ITF, porque nós temos aqui clubes que querem fazer CONSAT ITF. Então, ITF não tem mais data, porque a quantidade de torneios ITF no Brasil tem que ser compatível aos torneios que tem na América do Sul. Não pode ter tantos torneios além do que os outros países. O COSAT ainda teria disponibilidade, né? Mas voltamos ao calendário com uma dificuldade um pouco maior de logística. Mas para o final, tipo agosto, setembro, outubro, o que você acha? Então, se a gente pegar agosto, eu acho que tem 7 torneios, de agosto para novembro, tem 7 torneios nessa magnitude, não? Eu não sei de cabeça, aí você tá melhor que eu, né? Nós estamos com Santa Catarina, Bahia, tem dois em Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul, Vacaria. O calendário é pesado, não é tão fácil, né, e tão grande. Eu posso até pegar aqui e já te falar. Não, entendi. Não, meu filho ainda está no 12, né? Então ainda não é a hora, né? Mas isso é uma pergunta diária dos pais do Brasil, na verdade, né? Como a gente pode trazer mais COSAT para o Brasil? Porque vai ser mais barato do que viajar para a Bolívia, por exemplo, né? Entende? Tá no mudo, presidente. Eu acho que deu algum problema de conexão, pessoal. Vamos aguardar um instantinho. Ó, quem tiver perguntas, viu, pessoal, é só colocar no chat ou levantar a mão, tá à disposição. Deixa eu dar uma perguntada pro Silvio, só um instantinho. Já volto. Eu acho que ele vai restabelecer. Ô, Robertinho, você está aí, né, Robertinho? Oi. Boa noite. Ok. Voltou. Tem o Robertinho aqui da Mineira, ele fez questão de... Olha lá, dá um oi para ele aí, ó, vice-presidente da Mineira falando do Paraná, isso aí. Parceiraço, né? Tô na área. E aí, Silvio? Prazer em revê-lo. Robertinho, parceiro de longa data, já fizemos muita coisa junto, participa dos nossos cenários, nossos cases, né? Federação Mineira, na gestão anterior ali, utilizou bastante das nossas atuações, né, Robertinho, para moldar o programa da Federação Mineira, né? Foi baseado bastante no que a gente fazia, né? Hoje o modelo de gestão da Federação Mineira, ele é baseado na Federação Paranaense, né? Então, a gente realmente viu, dentro do nosso cenário, o que a gente poderia fazer aqui igual e muitas vezes parecido ali. Então, hoje o que a gente faz aqui é muito inspirado no que vocês fazem aí já há muitos anos, né? A gente está engatinhando ainda, nós estamos começando. Mas o legal é esse intercâmbio. Pergunta para o Silvio, também é para você. Como é que você pode fazer aí para levar para Minas Gerais mais COSAT? Fica mais barato para o brasileiro viajar dentro do Brasil do que dar dinheiro para argentino, boliviano, uruguaio, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que fazer aí, unir forças, juntar as mãos e vamos que vamos, né? Sim, sem dúvidas. É isso aí. Já estou no Minas Praia Clube lá. Vou primeiro brasileiro. Por primeira vez para Minas Gerais, hein, Robertinho? Quero só. É isso aí. Pode deixar que eu vou separar o pão de queijo para você, tá? Tá bom. E logo mais meu filho vai para Paraná também. Eu vou tomar um café com o Silvio aí, né? Gente boa aí. Tem várias coisas legais. Eu ouço muitas coisas boas dos desafios que vocês. O modelo o New X, né? Que vocês colocaram, não sei se é assim que fala, né? O New X, né?
e todas essas questões aí de divisão de categorias, jeitos de não decepcionar o iniciante no tênis, né? Eu achei muito legal. E você é muito aberto também a sugestões, né, Silvio? Que nem deu algumas sugestões aqui, você falou, não, vamos ver, vamos acontecer assim. Eu achei muito bacana, né, essa parte aí toda sua, falando a respeito, né? E assim, pelo que eu entendi, você tem um grupo fechado, né? Assim, de pessoas que pensam o tênis, que estão há um bom tempo mudando essa infraestrutura. Eu queria que você falasse um pouco também desse clube de grama que tem aí no Paraná, que está fazendo bastante, assim, está reverberando bastante dentro do Brasil, né? E se está tendo muito torneio na grama, né? Porque hoje é uma superfície que o brasileiro geralmente não treina, né? Mas tem. Eu queria ver um brasileiro ganhar o Wimbledon, né? Vamos ver quando é que a gente vai conseguir isso. A gente teve Marista Bueno, né? Lá no passadão, lá na era fechada, na era antiga do tênis, não era aberta, era moderna, né? Queria saber o que você pode comentar a respeito. Você está no mudo, tá, Brice? Tá certo. Sim. Eu estou deixando no mudo, porque como eu estou aqui no torneio, ainda às vezes tem um pouquinho de barulho. Na verdade, assim, você perguntou ali com relação à abertura, né? A gente é total aberto às iniciativas, a gente sempre, de um ano para o outro, a gente tenta entender o que a gente fez de bom e o que pode ser feito melhor de um ano para o outro. E isso, os treinadores têm um papel fundamental, que é trazer essa informação e adaptar, né? Então, a gente ainda se bate, você me perguntou ali aquela questão, respondendo a pergunta, né, de fazer torneios, evitar a quinta e a sexta, né, por conta de perder aula. Ainda não achamos a fórmula, porque geralmente a segunda-feira o clube não quer abrir, a academia volta a funcionar, é o dia que mais bomba de aluno, e geralmente a quinta e a sexta é o desacelerar da semana, e aí eu sei que aí os alunos perdem aula, mas a gente ainda não conseguiu achar essa fórmula de atender esses dois campos, o clube que recebe, a academia que recebe, e também a criança que perde aula. Ainda, aí talvez teria que fazer eventos menores, só de sábado e domingo. Eu não sei se esse é o nosso papel, né? Acho que o nosso papel é difundir e não fechar. Imagina que se a gente tivesse que fazer isso, talvez as chaves teriam que ser menores que 16, teriam que ser 8, para não ter... Aí quando a gente põe 3 jogos no dia, a criança reclama, né? Então, a demanda do tênis, infelizmente, o atleta precisa desprender de tempo para poder jogar, os jogos são demorados, não tem tempo para acabar, então fica um pouco difícil de prever. Isso, pergunta. Obrigado por você ter respondido. Mas aí começa quinta-feira pela manhã ou à tarde? A gente sempre tenta preservar o melhor horário. Então, torneios 250, a gente tenta fazer mais de sexta, sábado e domingo. Certo. Em Curitiba, quando o torneio é feito em academias, usa-se muitas lacunas de horário livre de academia. Mas, no geral, a gente consegue fazer a partir de sexta-tarde, né? Agora, torneios 2000, que são aqueles torneios grandões, é quinta-feira de manhã e não tem o que fazer, né? Entendi. Ele é como se fosse um torneio brasileiro ali. E a gente não faz dupla, já pediram muito para que a gente fizesse dupla, e aí para fazer dupla junto com chave inviável para 3 dias de torneio, né? Também é quase inviável. E assim, eu vou repetir mais uma vez, eu acho que as duplas são meio banalizadas no Brasil, e o Brasil é excelente em duplas, né, em termos de resultado, né? Será que minha sugestão ao Paraná e a todos os paranaenses e ao tênis, né? Será que não é legal você tentar, ou a federação tentar, melhor dizendo, dos torneios de duplas mesmo, assim, do zero, assim, vamos ver, vamos fazer um teste, vamos ver o que acontece? O que você acha? A gente colocou como proposta esse ano, ainda não conseguimos tirar do papel. Quem sabe o segundo semestre seja uma oportunidade. Regulamento está criado, categorias criadas, mas ainda não tiramos do papel ainda em formatos de dupla. Colocamos isso em discussão, se colocava dentro dos torneios 2000, se colocava dentro de algum outro tipo de torneio, se fazia grupo mais eliminatório no Kids ou fazia dupla. Então, ainda a proposta foi de fazer, né, mais conservador. E aí, respondendo sobre a grama, é um clube privado, né, são 200, acho que são 200 titulares,
Você compra uma ação para jogar no clube, é bem privado mesmo. Hoje eles estão vendendo 25, 30 mil aí mais ou menos a ação do clube, um clube privativo. Na saída de Curitiba, ali é Campo Magro, região metropolitana. O projeto são para 8 quadras, mais uma área de restaurante, mais um espaço bem gostoso. A grama é excelente, padrão de Wimbledon. Right. O plantio é diferente, eles têm uma camada de grama aí, que é cultivada no solo, e eles só espalham ali como semente, então é diferente essa grama, um pouco diferente desse torneio que acontece em São Paulo, desse classificatório para o Wimbledon. Houve já uma iniciativa por parte deles de a gente já tentar para o ano que vem trazer um torneio ITF na grama. Já há essa disponibilidade do clube e acho que a evolução vai ser boa para isso, em ter um ITF na grama, né? Fantástico. Não, eu acho que a gente precisa ter mais disso para a gente conseguir abocanhar aí títulos no profissional. E a Federação Paranaense tem metas de resultados em termos de tenista, e aí eu vou dividir em duas frentes, hein, ó. Tenistas, tanto feminino quanto masculino, profissionais, aí no ATP e WTA, isso meta futura, que eu quero dizer, entendeu? E também tenistas universitários formados nas universidades. Não sei se você tem essa visão. Os clubes do Paraná são muito fortes aí no tênis universitário, né? Por exemplo, o Londrina Country Club já mandou mais de 40 atletas para os Estados Unidos. Eu, por exemplo, já tive 6 atletas que cursaram, já se formaram nos Estados Unidos. Então, o tênis universitário é presente aqui, é onipresente em todos os comentários aqui dentro dos clubes. A nível de tênis profissional, o Wilde, por exemplo, é paranaense, a Duda, Zé Pereira, Teliana. Acredito que a gente tem um retrospecto interessante e eu acredito que o nosso papel, a gente vem desempenhando desde sempre, que independente da idade, do nível do atleta, a gente ter torneios competitivos para que ele consiga seguir jogando. E a determinado momento ele vai ter que fazer essa transição. Nesses últimos 2 anos, a gente vem conseguindo trazer torneios profissionais, né? Profissionais femininos e masculinos, que também passa a ser o nosso papel, que é oportunizar esses atletas a ter a vivência e galgar aí rankings melhores. Legal, legal. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu estou muito feliz, muito contente de fazer essa masterclass aí, ver que tem um time realmente no Paraná empenhado em desenvolver o tênis aí no estado de vocês e crescer, né? Só pelos números iniciais de quando vocês começaram, o que vocês já conquistaram, o que vocês vêm conquistando, prova que é uma gestão sólida, forte, competente e que vai atrás de mais resultados. Vocês estão indo atrás. Parabéns, viu, presidente? E aí, pessoal, eu quero saber de vocês aí, turma do Paraná que está ao vivo. Eu quero saber perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Levantem a mão, escrevam no chat. Eu já esgotei as minhas perguntas aqui dos pais, perguntas que eu tinha por pesquisar o tênis paranaense, porque eu gosto de ler e estudar tênis todos os dias, apesar de ser farmacêutico bioquímico, trabalhar com vacina e jogar tênis todo dia. Desde os 10 anos eu assisto tênis na TV, né? Mas fui aprender só com 38. Vou fazer 46 dia 1º de junho. Quero parabéns de todo mundo aí, ó. Vai estar gravado, entendeu? Então... Falem, pessoal. O presidente está aí. A gente traz os presidentes, né? A gente fala de todas as áreas do tênis, por isso que chama tênis 360 graus. Então, aproveitem essa, né? Vamos lá, time. Não se acanhe. Eu sei que é frio no Paraná, mas eu quero perguntas aí. Cadê? E aí, ninguém vai fazer pergunta? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma das minhas pesquisas. Eu acho que, deixa eu ver, né, o Paraná hoje, ele está com Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul
na primeira divisão aí, né, brigando, né, pelas primeiras posições em Copa das Confederações e como a federação aí de ponta, né, dos estados brasileiros. Você pretende um dia estar à frente, por exemplo, de São Paulo, ou você tem uma outra pretensão? Qual o seu maior sonho, o seu maior legado como presidente, melhor dizendo? Não, eu acho que a gente vem buscando estar entre as 3 melhores federações do país, tanto no tênis quanto no beach tênis. A gente tem uma competição extremamente saudável entre as federações, ficamos felizes quando as outras conquistam, serve de estímulo para que a gente busque melhorias em todos os anos. Temos uma amizade grande com todas as federações aí, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, todas as demais. Quem tem sempre brigado pelo pódio, né? São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, a gente vem se alternando aí na Copa das Federações Infantil Juvenil, coladinho aí com Minas Gerais, né? Esse ano Santa Catarina também chegou bem próximo, mas acho que o maior legado que a gente tem é eu vivo do tênis, vim do tênis, cresci, fui ex-boleiro, né? Então, a minha carreira se deu na quadra de tênis, então tudo que eu puder fazer de melhor para que o tênis fique melhor, eu já vou dar por satisfeito. A ambição, eu acho que eu já passei por todas as áreas da federação, desde departamento técnico, infanto juvenil, classe, arbitragem, conselho fiscal, vice-presidente, presidente. Então, da minha parte, a gente tem que contribuir com o que a gente tem. E também não precisa ter cargo para contribuir, né? Acho que quando a pessoa consegue realmente trazer ponto positivo para que a gente possa evoluir, é muito bom. A gente é sempre aberto, nem sempre consegue atender de bate-pronto, mas fica ali na cabeça, martirizando o que realmente é possível fazer. Parabéns, é isso mesmo. Eu também sou um exemplo, né? Como eu disse, trabalho na indústria farmacêutica há 26 anos, né? Sou fanático por tênis, passei essa paixão para o meu filho, e eu saí aí perguntando como é que a gente pode melhorar e fazer diferente o tênis, né? Porque se a gente ficar fazendo as coisas de sempre, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então, se a gente se unir todo mundo, né? Um tênis brasileiro, né? Fazendo diferente e melhor e maior, a gente vai ter um resultado diferente logo mais aqui nessa geração e na próxima, né? Esse é o objetivo do tênis 360 graus. Eu quero agradecer imensamente. Eu acho que não houve mais perguntas, né? Mas eu acho que Tinha uma pergunta, o Edslau, mas eu não sei. Vai lá. o Edsley, ele levantou a mão. Por favor, Wesley. Isso, boa noite, tudo bem, Regis? Boa Como você noite. tá, tranquilo? Presidente Silvio, prazer em conhecê-lo, Wesley aqui. Talvez eu peguei o começo e peguei o final, tive uma agenda aqui no meio, não consegui participar de tudo. Talvez essa pergunta já tenha sido feita, tá bom? Ou você já tenha, talvez, respondido aí no meio da tua apresentação. Mas, olhando para o tênis no Paraná, no seu momento, a gente está usando tecnologia lá também, e se você já respondeu isso, peço desculpa. Se não respondeu, o que a gente está usando de tecnologia por lá hoje, senhor presidente? Tecnologia, em que sentido? Vamos lá. O que você tem utilizado, assim, em relação a, por exemplo, visão de quadra, se você já tem uma possibilidade ali de ter IA no teu dia a dia, coisas nesse sentido, né? A gente já está olhando para isso também no momento do tênis lá no Paraná. Na gestão, sim. A gente tem bastante coisa voltada à tecnologia, principalmente em resultados. A nossa comunicação tem sido mais efetiva com o atleta. Por exemplo, o atleta recebe uma mensagem já de WhatsApp que a anuidade dele está vencida. Isso é feito tudo com a tecnologia, com chamada, enfim. Isso até para que ele possa se manter ativo. Ele recebe via WhatsApp todos os torneios, hoje muito mais para beach tênis, inclusive, que existe uma demanda maior ali de pessoas, então a gente está tentando cada vez mais utilizar isso. Então, nessa parte da gestão, sim. Nas quadras, não tem muita tecnologia, não, né?
Até falava aqui, né, a gente está com o Ricardo Reis, o pessoal da arbitragem por aqui, a gente conversando, então, até onde que a tecnologia já está atuante nos torneios menores, o que que a ITF já tem de almejando, a ATP, e, enfim, a gente acho que está um pouquinho longe dessa demanda aí de árbitros e tudo mais. Ok, obrigado. Realmente é para entender qual que era o momento lá no Paraná. Muito obrigado. É isso aí. É isso. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Não? Então, considerações finais, presidente. Muito obrigado, fundo do meu coração aí. Conte comigo aí, se você precisar do tênis 360 graus, para desenvolver alguma ação, estamos juntos sempre. Aqui, seguimos à disposição. Meu contato está com você. Se quiser compartilhar, fica à vontade. Respondo bastante nas redes sociais, tá? Então, meu Instagram ali, Silvio Souza Tênis, ou da própria federação, chega para mim ali as notificações, eu também consigo enxergar e, às vezes, participar de algumas respostas. Sigo à disposição de vocês, quando precisar, e vamos fazer um tênis melhor sempre. É isso aí. Então tá certo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Essa semana ainda tem mais masterclass, né? E viva o Paraná aí, né? Terra forte, de administração excelente. Parabéns, presidente. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom descanso. Ótima semana.